Amém, graça e paz, igreja, bom dia a todos. É uma alegria estarmos aqui juntos. Antes da pergunta de hoje, vamos orar juntos um pouquinho mais, porque o que mais precisamos é a presença dele aqui. Senhor Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome e somos muito agradecidos por estarmos reunidos aqui e saber que o Senhor está aqui. Porque essa é a razão de virmos para a igreja, é para ter um encontro pessoal, transformador com o Senhor. Porque nós sabemos que é impossível sermos expostos à Tua Palavra, sermos expostos à Tua glória, sermos expostos à Tua presença e permanecermos o mesmo. Nós não queremos isso, eu não quero isso para a minha vida e não quero isso para a vida de nenhum de vocês aqui esta manhã. Por isso, clamo que o Espírito Santo haja com grande liberdade, nos curando, nos transformando, nos libertando e nos fazendo cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Eu vou fazer uma pergunta com todo respeito e com todo amor, você não fique ofendido e nem precisa dar uma resposta imediata, mas para você pensar, assim como eu também preciso pensar a respeito disso. E a pergunta é essa aqui. Afinal, você se sente feliz mesmo, de fato? Eu tenho me deparado com muita gente ultimamente, até porque os tempos andam difíceis, mais complicados. Outro dia, falando com os professores da nossa escola dominical, que se deparam com crianças mais, como uma das professoras colocou, de uma maneira muito inteligente, até porque você fica às vezes procurando palavras, e ela pôs, são crianças mais desafiadoras. E tem sido assim mesmo, as crianças têm sido mais desafiadoras para os professores, para os pais, para todos nós, né? Porque os tempos andam mais desafiadores. Então, dentro de tempos mais desafiadores, nós sermos felizes, às vezes é uma meta também não tão simples, não tão fácil. E que às vezes depende de uma série de fatores. Mas o importante no dia de hoje é você ter essa certeza aqui, ó, que Ele quer você feliz. Ele te criou com esse propósito. Ah, mas e as lutas? Fazem parte. As lutas fazem parte. Ele nunca disse que não teria lutas. Mas Ele quer e deseja você feliz. Tanto que Ele diz em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse texto é bom, mas pode ser dúbio, porque abundância de quê? De apurrinhação? Não, evidentemente que não. Por isso que eu prefiro, nesse caso, a versão da NVT que diz, eu vim para lhes dar vida e uma vida plena que satisfaz. Aí nós já estamos falando de uma outra coisa. Porque abundância pode ser de uma série de coisas, inclusive de problemas. Mas uma vida que satisfaz é outra conversa. E esse é o desejo de Deus para você e para mim. E é importante saber disso. Para você ter uma ideia, olha o que ele fala em João 15:11. Ele diz assim, deixa como estava aí, por favor. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. É a preocupação de Jesus. E que palavras são essas? Evidentemente são as palavras que nós temos na Sagrada Escritura. Tudo que tem aqui tem esse propósito de nos darmos alegria. Esse assunto é levado tão a sério pela palavra, pelo Senhor e por Cristo, que aparece 542 vezes. 542 vezes o assunto alegria aparece na palavra. E só em Salmos 105 vezes. Então é algo que estava constante na cabeça do Senhor, na cabeça de Jesus, enquanto esteve aqui na terra encarnado, e continua estando, porque não teria tanta citação na Bíblia assim, se não fosse algo que Ele desejasse para você e para mim. Então esse é o desejo de Deus. Provérbios 17:22 diz o quê? Que o coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Meu Deus! E é um fato. Quando a gente às vezes se depara com alguém
extremamente triste, a pessoa está seca. Você olha e fala, uau, como é que pode um negócio desse, meu? Mas, então, nós temos que aprender algumas coisas com a palavra para mudar isso. Até porque a felicidade, ela é uma escolha. Ela é uma escolha, não é algo circunstancial. Nunca culpe ninguém, nem tampouco situações por ser feliz ou por ser infeliz. Você só será feliz quando você decidir ser. Assim como amar é uma decisão também. Amor não é um sentimento. Amor é uma decisão. Você decide amar a pessoa com quem você está andando. E ao decidir isso, os sentimentos vão brotar e vão ser lindos e maravilhosos. É uma escolha e Deus quer que você faça essa escolha, porque desta maneira, o que acontece? Nós estamos glorificando a Deus. Eu, desde que me converti, tem 25 anos, eu sempre ouvi essa frase, que nós somos o povo mais, o quê? Feliz da terra. E eu ainda acredito nisso. Apesar de ver muita gente com luta de saúde, luta de relacionamento, luta financeira, mas nós temos que ser, e temos por uma escolha, por uma decisão, porque quando você decide que apesar das lutas, você ainda é um cara feliz, uma mulher feliz, você está fazendo o quê? Glorificando a Deus. Por que eu sou feliz? Porque eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Ele nunca me deixa sozinho, é Ele que, sabe, é Ele que me ajuda numa cirurgia de uma filha, é Ele que me ajuda numa recolocação, é Ele que me ajuda a pôr meu tornozelo no lugar de novo, né? Está melhor aí, Cláudia? Está melhor, né? E é Ele que faz uma filhinha vir aqui à frente e falar, Deus te abençoe. Você pensa que foi o Adriano e a Nicole que ensinaram? Não, é o próprio Deus que põe essa natureza em nós, que é uma coisa linda. Porque esse Deus, que a gente precisa entender, como está em João 12:47, ele diz assim, eu não vim para julgar o mundo. A gente às vezes tem pessoas que detestam Deus, porque acham que ele é um cara que só veio para julgar. E ele diz, eu vim para salvar o mundo. Faz toda a diferença. Fala, André. Bem, querido. Luca veio? Ah, já está em cima? Bom. Seguindo, para isso eu e vocês, nós temos que mudar alguns hábitos. Porque é o hábito que vai fazer você. É o hábito que vai definir o que você é e o que eu sou. E o primeiro hábito que a gente precisa definir e viver é o hábito de descansar na graça do Senhor. E hoje temos até uma graça aqui hoje. E nós temos que aprender isso, viver desta maneira. Paulo precisou aprender isso, e descansar na graça do Senhor. 2 Coríntios 12, de 7 a 10, deixa eu ver se eu pus aqui. Aí, ó, o que ele fala? E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, aqui só para entender o contexto, ele teve meio que um sonho que ele foi parar no céu, e viu o céu. É o único ser humano na Bíblia que Deus concedeu essa experiência. E ele viu aquilo e ficou extasiado com tudo que ele viu lá. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes ele, Paulo, que é o maior homem do Novo Testamento, sem dúvida nenhuma, não estamos falando, claro, de Jesus, né? Acerca de qual 3 vezes orei ao Senhor para que Ele tirasse de mim. E o que o Senhor diz para ele? Paulo, a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus tem que bastar para você e para mim. É isso, é descansar nela, saber que Ele está à frente, saber que eu posso me aquietar, como está em Salmo 46, 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que me chama pelo nome, que tem o meu nome escrito na palma da mão dEle. Como é que um Deus desse pode esquecer de você? Mas não vai esquecer nunca. Você é presente, o Senhor pensa em você o dia inteiro Ele pensa em você. Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, está lá em Êxodo. Às vezes a gente está
agitado demais, e Deus está falando: João, fica quieto, João, senta aí, João, senta, deixa eu agir, João, por favor, João, não se meta mais, não fale tanto, não dê tanto palpite, só fica quieto. E Salmo 42:11, que eu gosto demais também: porque estás abatido a minha alma. Você sabe que, aí, desculpa, ela está aqui, ela deu uma subidinha, espero que ela volte, minha mulher. Mas Deus nos fez diferentes, homem e mulher, e graças a Deus por isso, porque eu casado comigo mesmo ia ser chato pra caramba. Então ainda bem que nós somos diferentes entre nós, né? Mas a gente percebe de uma maneira geral, talvez não generalizando tanto, mas que as mulheres elas têm uns lances assim que tipo, dormiu bem e não acorda tão bem. Já repararam isso um pouco? Não faz assim tanto assim, fica chato, hein? Depois vocês vão tomar umas broncas aí. Ô Ricardo, você segura essa peteca, Ricardo, você deu um sorrisão de concordância que a Rene está até aí escondendo o rosto. Mas é assim, meu. Aí você pergunta: e aí, rolou alguma coisa? E ela fala: não. Eu falo: mas como não? Estava tão gostoso até agora há pouco. E o negócio vira. E quando vira, o que nós temos que fazer? A gente tem que fazer que nem esse salmista. Perguntar: ô alma, o que aconteceu? O que pegou aí? Porque não estou sabendo. Estava bacana até agora há pouco, agora mudou. Então a gente tem que fazer essa pergunta: por que estás abatido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? E aí a resposta é: espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele que é o meu socorro e o meu Deus. Nós temos que praticar isso. Veio um sentimento, uma tristeza que no coração, onde é que, no coração está apertado, meu coração está apertado. Será que é o sutiã? Não sei, alivia alguma coisa, porque se não estava até agora há pouco apertado, alivia esse sutiã, estamos em casa, tira, não tem problema. Não sei o que dá nelas, mas a gente ama, né? A gente ama, claro, até porque o pastor Jamê, alguns conhecem da velha guarda, um pastor que viveu muitos anos em Campinas e vinha pregar no nosso meio muitas vezes veio pregar aqui. Ele falou uma coisa para mim que foi um divisor de águas. E por que foi um divisor de águas? De novo, um dia eu estava saindo, tinha que levar o meu carro na oficina. E aí eu pedi para a Lídia: vamos juntos, que na época tinha 2 carros, vamos juntos, que aí você me traz, tá bom? Tá bom. Ela tinha ideia de onde era a oficina? Claro que não tinha a menor ideia. Mas quando a gente sai da garagem, ela sai primeiro. E quando chega na rua, ela já vira para a direita, por exemplo. Aí eu fico pensando: que ser é esse que não tem a mínima ideia de onde está indo e acha que já é para a direita? Então, mas o pastor Jamê me explicou muito bem. Ela falou: João, mulher não foi feito para entender, apenas para amar. É o que eu tenho feito. E tenho sido muito feliz. A amo desesperadamente há 51 anos. Agora, entender, amigo, aí já é outra conversa. Mas o primeiro ponto aqui não são elas, que apesar de elas serem maravilhosas e amamos demais vocês todas e eu valorizo demais vocês todas. Mas o primeiro hábito que eu e você temos que desenvolver e praticar diariamente é descansar na graça do Senhor. Segundo ponto, inclusive ontem falamos um pouquinho sobre esse ponto, por favor, a partir de hoje, lembre-se de fato o que é importante. Tem coisas absolutamente irrelevantes que tiram a nossa paz, mas absolutamente irrelevantes. Eu não vou contar aqui, mas muitos sabem da história, e ontem essa história foi, a Cidinha trouxe à tona de novo, o famoso brinco verde. Se um dia você quiser saber do brinco verde, continue vindo na igreja que outro dia eu conto. Mas são coisas tolas, que não têm o menor valor e que são capazes de tirar a tua paz, de acabar com o teu café da manhã, de acabar com o teu domingo, de acabar com o teu final de semana.
Então a gente precisa desenvolver diariamente nossa percepção do que de fato é importante, merece minha atenção, merece uma conversa, daquilo que não merece absolutamente nada, e não perder tempo com o que é irrelevante, trivial, insignificante. Parece que eu estou falando óbvio aqui, mas não estou. E eu sou grato a Deus pelo Brinco Verde, porque aquilo também foi um divisor de águas na nossa vida, porque quando começa a surgir algo parecido, um já olha para a cara do outro e fala, olha o Brinco Verde, hein? E aí, para, porque é bobagem, não vale a pena. E você já percebeu que é muito mais fácil perder nossa alegria com coisas pequenas? Não são coisas gigantescas, porque nós graças a Deus, nós não temos situações complexas, enormes, dificílimas o dia todo. Não, é tudo bobaginha. Você vai no supermercado e traz, sei lá, não tinha o Omo, você traz o Ariel. Trouxe o Ariel? Não é possível, dá vontade de falar, por que você não vai lá buscar? Qual a diferença que uma vez na vida vai fazer o tal do Ariel? Você entendeu esse tipo de coisa, meu? Ou você vai para uma fila do supermercado e tá demorando e você fica irritado, só que você não percebe que você tem um carrinho que você vai gastar R$800 e em vez de estar grato por isso, você está bronqueado porque está 5 minutos na fila. E até porque, sabe por quê? Foi culpa sua, porque estava escrito no crachá do cara, em treinamento. Por que você pega uma fila que está com um cara em treinamento? Ele é lento mesmo. Entendeu? Então, às vezes a gente entra nessas frias e fala, nossa, a fila no banco, a fila no supermercado, e reclama. Peraí, meu, você está saindo de lá com uma compra enorme. Não. E olha, não esqueçam, o desânimo desanima mais do que o ânimo anima. Se você não percebeu, grave isso. O desânimo desanima mais do que o ânimo anima. Então não deixa esse negócio tomar conta de jeito nenhum. Filipenses 3,7 diz o que com relação a isso? Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda. Por quê? Por amor de Deus, por amor a Senhor. Quer dizer, isso é irrelevante, meu. Quanto estava o quilo da abobrinha? Estava 19. 19, você está errado. Estava 21. Tá bom, estava 21. Uns negócios que você fala, não é possível um negócio desse, bicho. Você já passou por isso? Vamos parar, vamos crescer. O que é relevante, ok. Vamos dar atenção, conversar, orar a respeito. Mas o que não é, por favor, não percam tempo. Eu gosto muito desse texto próximo aqui. Nossa. Aqui. João 13:1 diz que tendo amado os seus, amou-os até o fim, se referindo a Jesus. E é muito legal Jesus, quem viu, está vendo a série The Chosen, se você não viu, eu recomendo que você veja, porque até então para mim é a melhor série que já foi feita sobre Jesus. E você via no comportamento de Jesus que ele jamais se decepcionava com as pessoas. Ele se surpreendia com elas. E a gente precisa aprender isso. Porque a gente tem uma facilidade gigantesca de se decepcionar. Oi, linda, você chegou? Só falei bem de você até agora, tá, amor? E a gente tem que aprender e criar esse hábito. Porque as pessoas falham. Eu falho. Então, se a Lídia ficar pegando só as minhas falhas, vai ser brabo o negócio. Vai ser desgastante. Vai ser chato. Agora, se ela demonstrar que se surpreendeu com algo que eu fiz, que ela não esperava, era tudo que eu queria ouvir, meu. Eu e vocês, é disso. O ser humano, ele precisa de reconhecimento. Se você acha que você não precisa, você está totalmente enganado. Nós somos movidos por reconhecimento. Uma criança é movida por reconhecimento. Se você não reconhece e não estimula uma criança, eu vou te dizer, você está criando um problema. Porque ela fez e quer que o pai tenha visto e quer que o pai comente. Então,
grave isso, se surpreenda com as pessoas. Maridão lavou a louça, por favor, fala, bicho. Fala, que legal que você lavou a louça. Custa alguma coisa? Não, mas normalmente fala, e esse pano molhado aqui na pia? Não. Mas vocês estão entendendo? É simples, mas é disso que nós temos que criar esses hábitos para que a gente realmente tenha uma vida que satisfaça. Então, quando eu via Jesus, você não via Jesus assim, pô, Pedro, você é um babacão mesmo, hein? Apesar de ser, eu para o outro lado, não, você não vê nenhum momento, você vê assim, nossa, Kiara, você fez isso, que legal. Vamos mudar essa coisa com filho, com esposa, com tudo. Lembre-se de fato, tome um minutinho da sua vida. Eu tomei ontem um minuto dessa vida, e aí bem de boa. Não vai achar que eu sou posso até ser, mas não sou tanto assim. Não, mas assim, eu parei para pensar, para ver o que eu valorizava na minha vida e se essas coisas ainda têm valor, como é que tá e tal e coisa. E me veio uma história que nós vivemos como família há, sei lá, 25 anos atrás, tal. Na época a gente morava fora e eu fiquei sabendo que na cidade de Ottawa, o brasileiro fala Ottawa, os gringos falam Oreo, que você fala Oreo, o que é biscoito Oreo? Ia ter o Cirque du Soleil. E eu tinha ouvido falar no circo, nunca tinha visto o circo. Eu falei, nossa, vamos lá. A gente morava relativamente perto, pegamos o carro e fomos lá com a família toda. Eu confesso que eu fiquei extasiado, primeira vez que eu vi. Eu falei, meu, isso aqui é do outro mundo, esse negócio. Bicho. Comprei os CDs, tudo. E meio que erradamente falei assim, meio que declarei, aonde esses caras estiverem eu vou ver de novo. E fui ver de novo em outros lugares, né? Vimos acho que em Orlando, vimos mais uma, duas, três vezes. Aí eu me converti. Ai, que engraçado que é isso. Eu não quero dizer, presta atenção, eu não quero dizer que o Cirque du Soleil não seja bacana, não seja algo maravilhoso, mas hoje, para mim, prefiro estar aqui com vocês. E falo diante de Deus na maior tranquilidade e sem também querer passar, você virou um santinho, você é um chato de galocha. Não, não é. Deus muda. Deus muda, o que eu posso fazer? Deus muda, então, sei que é lindo, sei que é maravilhoso, mas aquela loucura que eu cheguei a ter por um período pelo Cirque du Soleil, Deus tirou. Deus tirou. Por quê? Não, é bacana, se você pagar e depois pagar uma pizza, quem sabe eu vou, mas se eu tiver que pagar, já não vou. É tipo isso, entendeu? Numa boa. Então, porque ele muda, você passa a ver valores em coisas que você não via antes. Hoje estar aqui, olhar no rosto de cada um de vocês, ver quem chegou novo, inclusive você, Anderson, né, aí atrás. É Anderson teu nome? Legal, como é que você chegou aqui? Alguém te convidou ou não? Ah, não, assim que é bom, vai entrando mesmo, sinta-se em casa, cara, não tem problema não. Seja bem-vindo também. E você aqui também é a Karen, você já tinha estado aqui? Não? E teve coragem de entrar, corajosa, fico feliz com isso, viu? Porque isso aqui não é brincadeira não, hein? Está vendo que o pastor é um pouco xarope e tal, mas você é bem-vinda, Karen, muito bom ter você conosco aqui. E é isso, Deus quer, primeiramente, de novo, não esquecendo, Deus nos quer felizes, para tanto tem esses hábitos que a gente precisa mudar, e cada dia mais conheça melhor Jesus, isso vai transformar a sua vida, e claro, como é que você vai conhecer melhor Jesus? Através da palavra dele. E é por isso que, graças a Deus, a gente tem esse hábito já há muitos anos de juntos estarmos lendo a palavra do Senhor. Dessa vez estamos lendo a Bíblia inteirinha, de capa a capa, com a igreja. E assim que terminar, e não falta muito, porque o Novo Testamento já foi inteirinho, a gente já leu Isaías, agora daqui a pouquinho vai terminar essa coisa de vai para cá, vai para lá. Eu acho que vocês entenderam o porquê do vai para cá, vai para lá, porque essa leitura que nós estamos fazendo, ela também tem, além de ser de capa a capa, ela tem um cunho cronológico.
Então, às vezes, ela é obrigada a deixar um trecho da Bíblia e encaixá-lo no ponto certo. Por isso que, às vezes, você volta a ler 2 Reis, como a gente já leu aí. Mas falta pouco para a gente terminar e vamos celebrar isso. E, com certeza, toda vez que nós lemos, a gente conhece um pouco mais o caráter de Jesus, quem Ele é, o que Ele é capaz de fazer. E Paulo dizia isso. Ele dizia o quê? Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação. Deixa lá, por favor. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Então, a gente precisa, todos os dias, querer conhecer mais a Cristo. Como é que você conhece? Lendo a palavra, meditando na palavra, estando em reuniões como essa daqui. Eventualmente alguns vão e participam do curso de obreiros, que é o nosso estudo bíblico. Depois disso temos o seminário. Para quem está aqui hoje pela primeira vez, nós somos um ministério de uns 30 anos aproximadamente, que eu acho que é por aí. Eu e Lídia estamos há 24 anos aqui. Foi aqui que nós realmente conhecemos esse Deus vivo, que age, que escuta os nossos clamores, e foi a melhor decisão que nós tomamos na nossa vida. Acho que temos 8 igrejas, 8 ou 10 igrejas mais ou menos, e alguns pastores, e todos eles, para chegar a ser pastor, ele fez no mínimo 2 anos de curso de obreiro, que é o nosso estudo bíblico, e mais 3 anos de seminário. Então, todos nós, é uma igreja também que dá uma importância muito grande ao ensino. Se você tiver interesse, depois fala conosco. E hoje em dia, em função da pandemia, antes era tudo presencial, hoje em dia é tudo online, então é fácil também para acontecer. Deixa eu ver se é o último ou penúltimo ponto. Não, penúltimo ponto. Todos os dias também, para que você seja mais feliz a cada dia, reveja aonde que você precisa crescer, aonde que você precisa mudar, porque nós temos chances e oportunidades de mudanças, todos nós temos. Faça um check-up todos os dias, tirando a sua pressão e o pulso espiritual. Você pode fazer isso fisicamente, mas eu quero que você passe a também tirar a sua pressão e o seu pulso espiritual. Salmo 139 diz isso de que maneira? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, e vê se em minha conduta há algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é maravilhoso. É nós reconhecendo diante de Deus, fala: Pai, se tiver alguma coisa errada, fala que eu quero mudar, eu quero melhorar. Eu quero ser diferente hoje do que eu fui ontem. Eu preciso e sei que tenho coisas para melhorar. Por favor, me ajude, mostra onde que eu mudo, mostra o que eu posso fazer. O próprio Paulo também, um grande homem, Filipenses, também diz o quê? Mas uma coisa, não, esse aqui é o próximo passo. Para você ser feliz, você precisa lidar melhor com o seu passado. Você e eu, nós temos que lidar com o nosso passado. De que maneira? Esquecendo aquilo que não serve para nada. Tem alguma coisa no seu passado que possa te ajudar? Lembra disso. A própria Cris Poli tem um versículo que ela gosta muito, que está lá em Malaquias, não é, Cris? Que aquilo que for bom, que a gente lembre. Mas o que não for bom, apaga por completo. Não vai te servir para nada. Vai só alimentar dores, frustrações, angústias. Não, apaga. Eu sei que você passou por dores, eu sei que você passou por dificuldades e que talvez não seja tão fácil você apagar, mas peça a Deus, peça ao Espírito Santo de Deus para te ajudar nisso. E fala: não quero. Não, muitas vezes sofremos, pois não conseguimos esquecer de coisas, inclusive que o próprio Deus falou: eu esqueci, João, eu lancei no mar, nas profundezas do mar. Para que você está indo lá e trazendo de volta? Não faça isso, João. Então, por favor, aprendam a esquecer coisas que te magoam, coisas que te frustraram. Dessa maneira você não vai ser feliz nunca. Por isso que Paulo, de fato,
falava em Filipenses isso aqui: mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão. Eu só consigo avançar se eu esquecer o que ficou para trás, senão eu não avanço. Senão isso me trava, isso me segura. Então eu preciso esquecer para avançar. Para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por favor, hoje você põe no altar de Deus e fala: Deus, cuida disso para mim. Cuida disso, porque eu não dou conta não. Eu não dou conta, isso me cansa, isso me desanima. Essa relação que eu tive com pai, com mãe, com irmão, com isso, com aquilo outro. Não. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará e fará o teu sol brilhar na tua vida. Por favor, aceitem isso. Aceitem isso. E ao aceitar isso, saiba de uma coisa, que isso também está em Isaías 43:18, que Ele está, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Não é que vai fazer, Ele já está fazendo. Agora, você está com olhos para perceber? Você está com um espírito tranquilo para perceber que Deus está fazendo algo novo na sua vida? Ou você está preso às angústias, você está preso às tristezas, você está preso aqui? O que te impede de ver que Deus está? Ele não está dizendo que vai, Ele está fazendo algo novo na sua vida. Isso me sustenta de um nível que é impressionante mesmo. Eu creio nisso, que Ele está fazendo. Deixa eu só compartilhar um negócio com vocês. Eu conheci uma pessoa há 20 e poucos anos atrás, que era extremamente dedicada à obra do Senhor, mas muito. Mas eu, particularmente, tinha algumas áreas na vida dessa pessoa, principalmente a profissional, eu diria, ou talvez só a profissional, que eu não via deslanchar. E não via. Aquilo me trazia um negócio assim, meio estranho. Que eu falava: cara, meu Deus, na minha percepção, esse cara merece, pô. Esse cara é sério, esse cara é bom pai, bom marido, se dedica de monte e não rola. E aquilo eu não entendia, e aquilo, confesso que me gerava um sentimento esquisito, porque não foram meses e nem poucos anos, foi muito tempo. Me inquietava, confesso que me inquietava, e eu não conseguia entender aquele negócio. Até que, passados muitos anos, esse cara se acertou. E aí Deus veio e falou: tá vendo, João? Aquele tempo todo que você estava inquieto, a palavra que eu tinha para você era ainda, ainda. Por que eu estou falando isso? Porque se você está vendo alguém que está passando por essa situação, ou talvez você esteja passando por uma situação assim, e aí de novo, não importa se é uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 5 anos, não importa o tempo, ainda não mudou, mas vai mudar. Creio nisso, porque eu vi isso de perto, e que alívio que foi ver a mudança que Deus fez. Aí você pode, mas precisava demorar tanto? Não sei, aí é com Ele, aí é Deus, o tempo de Deus. Agora, também vi que durante todos esses anos, nunca faltou nada para Ele, Então eu entendo que se você vê alguém que está passando por algo parecido, lembre e diga: ainda, né, Deus? Aí Ele vai falar: é isso mesmo, ainda. Mas que vai virar, que vai acontecer, vai.
Creio nisso, creio nisso. E Ele está fazendo uma coisa nova. Isso tudo era para chegar onde eu queria chegar agora, porque isso a gente já tinha meditado um pouquinho há uns 5, 6 anos atrás. Mas Deus me incomodou realmente no que nós vamos falar agora. E o texto, por quê? Por que Deus me incomodou ao que nós vamos falar agora? Inclusive é o que eu quero que você grave, guarde e leve para casa. Não que tudo isso que a gente falou não seja importante, não que você tem que esquecer que Deus quer você feliz, porque esse é o desejo dele. Eu vim para que vocês tenham uma vida que satisfaça, uma vida abundante. A vida eterna começa aqui na terra. Alguém falou isso, a Débora falou isso ontem nas orações, e eu creio. A vida eterna não é só lá, não, é aqui. A vida eterna já é aqui, e de uma maneira plena, de uma maneira gostosa. Deus quer que teu casamento seja gostoso, seja maravilhoso, suas relações também, tudo isso. Para tanto, você tem que criar esses hábitos, como nós falamos rapidamente aqui, não vou trazer tudo de novo, mas lembrar o que é importante, descansar na graça de Deus, não perder tempo com coisas irrelevantes, conheça melhor Jesus e esqueça o passado. Basicamente é isso. Mas agora nós vamos falar de um princípio. E aí, princípio, o assunto é um pouco mais sério. Porque princípio define o teu destino e o meu. Quando você obedece e quando você não obedece. E que princípio é esse? Está lá em Gálatas 6, 7, que diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Provavelmente vocês não perceberam, mas na oração da Angélica ela comentou inclusive isso. Ela orou por isso também, sem saber de que era isso que eu iria falar hoje. Isso é um princípio, chama-se lei da semeadura. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Isso é sério. Isso é sério. Então, plantou coisa boa, colhe coisa boa. Plantou coisa ruim, colhe coisa ruim. Aí você de novo pode falar assim: eu estou vendo um monte de gente plantar coisa ruim e continuar colhendo coisa boa. E a palavra que encaixa é ainda. Também se aplica nesse caso, ainda. Então aqui é algo que hoje Deus tem que cravar nos nossos corações e mudar a nossa vida, né, debaixo desse princípio, sabendo que aquilo que ou seja, de Deus não se zomba. E a gente tem visto uma sociedade que tem zombado de Deus num nível absurdo, com blasfêmias, com gozações, com tudo que você possa imaginar de ruim, a sociedade tem feito. E ele é tardio em irar-se, mas há momentos em que ele se ira. Então eu não correria esse risco. Então aquilo que o homem semear, ele vai ceifará. Provérbios 22 e Oséias falam isso, e inclusive tem uma frase que parece do mundo, né? Aquele que planta, aquele que semeia vento, colhe o quê? Tempestade. E não é, está em Oséias isso. Provérbios também diz o quê? Quem semeia a injustiça, colhe o quê? A maldade. E o castigo da sua arrogância será completo. Olha que coisa séria que Provérbios está falando. E Oséias também fala: eles semeiam vento e colhem tempestade. Então, por favor, queridos, creiam nisso. E aí Paulo vem em 2 Coríntios também e reforça isso de uma maneira muito clara. E isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Isso nesse caso estava até um pouco ligado a recursos naturais, até a dinheiro e tal. Mas isso se aplica para tudo. Então presta atenção, não existe a possibilidade de você e eu não semearmos. Não tem. O que tem é uma escolha que cabe a você e a mim, se eu decido semear pouco ou semear muito. Mas que você e eu estamos semeando sempre do acordar ao dormir. Através das nossas palavras, através dos nossos pensamentos, através dos nossos olhares, através de absolutamente tudo, são sementes que eu e você estamos colocando. Então não porque eu não ando semeando nada. Não, você está semeando. O nada já é uma semente.
o nada já é uma semente. E aí, de novo, a gente escolhe se eu vou semear muito ou se eu vou semear pouco e o que eu vou semear. O que eu vou semear. E não dá para você falar assim, não, mas você sabe, minha vida está tão atribulada que eu não tenho condições de semear na vida de ninguém, de fazer absolutamente nada. Pois eu digo, deixa eu dizer uma coisa, que o próprio 2 Coríntios 9:10 também diz, sabe quem dá as sementes? É o próprio Deus, não é a tua semente. Então, se você está semeando recursos na vida de alguém, você acha que veio de onde? Não, do meu trabalho, João, porque eu me esforcei, eu lutei, eu fui promovido, glória a Deus por isso. Eu acho que você tem que lutar, você tem que estudar, tem que fazer PhD, faz tudo que você puder e realmente vai ser bom. Mas se Deus não mandar, não vai rolar. Tenho vivido isso há anos na minha vida. É Deus que dá a semente. Então, se Ele que dá, como é que eu posso dizer que eu não tenho condições de semear? Você tem condição de semear um telefonema, você tem condição de semear um abraço, você tem condição de semear um monte de coisa. E é o que a gente faz o dia inteirinho. Porque olha o que acontece com quem eventualmente acha que pode não semear. Eclesiastes 1:4, grava isso. Quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não colherá. Então, quer dizer, só colhe quem semeia. E não tem desculpa para não semear. Absolutamente não tem, porque as sementes são de Deus. É Ele que te dá amor, é Ele que te dá paciência, é Ele que te dá palavras de ânimo para você poder estar semeando na vida dos outros. Então, por favor, saiam daqui na certeza desse princípio que vai definir o teu destino e o meu. De Deus não se zomba, e aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, hoje é um dia que nós vamos escolher boas sementes. É disso que nós vamos falar, boas sementes. E aí, quem é o grande semeador dessa história? É o próprio Cristo. Então, é dele que nós vamos pegar. O que ele semeava? O que Jesus semeava quando estava aqui na terra com seus discípulos? O que ele semeava? E é claro que a primeira coisa que ele semeava era a palavra. A palavra. Então, queridos, por favor, semeie. Estou feliz de te ver de novo o André aqui, por exemplo. Começou numa festinha do meu neto, né? Eu falei domingo passado. Então, vê-lo aqui de novo significa que a semente que a gente lançou achou um solo fértil. Porque senão não viria. E esse filme eu já vi, viu, André? 24, 25 anos de igreja, o que eu já vi de entra e sai, veio uma vez, não volta mais, ou vem duas, não volta mais. Então, simplesmente é isso que eu e você temos que fazer. Joga semente. Cara, se quiser, vou aí numa igreja, aí dá um pulo lá, sexta, sábado, domingo, melhor dizendo, domingo às 10 horas, onde fica? Rua Flórida e tal. Depois daí para frente, o que vai acontecer? É o Espírito Santo que vai continuar falando com o André, ou falando com o Anderson que está aqui hoje, ou falando com a querida que também entrou ali hoje. Aí é a obra deles. A gente simplesmente jogou a semente, que é o que a palavra de Deus fazia isso. Então, o semeador, aqui Jesus, Marcos 4,14, Jesus contando a parábola do semeador. E nesse ponto ele diz, o semeador semeia a palavra. Então nós temos que semear, a primeira coisa na vida é a palavra de Deus, que é amor, que é tudo isso que a gente sabe, a palavra é amor. E depois Jesus também, quando esteve aqui, ele semeava a fé, desta maneira, ele usou uma parábola também do grão de mostarda, mas o que ele está falando aqui é da fé, é como um grão de mostarda. O que é como um grão de mostarda? A fé, quando semeada, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas depois cresce e vira uma árvore gigantesca. Então, a tua atitude, os teus testemunhos têm que demonstrar que você vive pela fé. Cara, mas como é que você está tranquilo assim? Eu sei que você está debaixo de uma luta terrível, e como é que você está tranquilo assim? Não, fé, amigo, eu sei que Deus não está me deixando sozinho, eu sei que Deus vai agir, eu sei que Deus... Mas como assim? Não, assim eu não tenho a mínima ideia. Mas que Ele vai fazer, Ele vai fazer.
Que mais que outra semente a gente via constantemente Jesus semeando por onde ele andava, e eu preciso semear esta semente também, semente que eu chamo da humildade. E aí um texto conhecido do próprio Cristo dizendo: pois sou manso e humilde de coração, e aí sim vocês encontrarão descanso para as suas almas. É o convite que ele faz a todos nós que estamos cansados e sobrecarregados: vinde a mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. O que é ser humilde? O primeiro ponto é: não pense demais a teu respeito. Desculpa, eu amo você, eu te acho bacana, te acho lindo, maravilhoso, maravilhosa, mas não coloque você num nível que fica difícil. Não coloca. Deixa os outros colocarem, se for o caso, deixa os outros colocarem você lá em cima, mas pense menos a respeito de si, pense mais a respeito dos outros. Outro dia eu tive a alegria de novo de celebrar mais um casamento, que é uma das coisas que eu mais gosto na vida, e tive que falar para o noivo na frente de um monte de gente. Ele quase parou, o pessoal todo também ficou estranho, achando que um pastor pudesse falar isso, mas eu sou obrigado a falar, porque eu vivo quantos anos de casado agora já? Não lembra também? 44. Casamos em 80, amor. Então são 44 de casado e 51 de apaixonado. Mas eu sou obrigado a dizer para vocês: se você quer ser feliz, não case. Bicho, quebrou a festa. Ficou um silêncio lá, meu. Ficou um silêncio. Mas como assim? Aí deixei o povo respirar e falei: mas se você quer fazer alguém feliz, então case. Esse é o nosso papel. O meu papel não é que a Lídia me faça feliz, é que eu faça a Lídia feliz. O casar permite isso, você fazer o outro feliz, e não você achar que tal pessoa vai ter a obrigação de te fazer feliz. Então, se você quer ser feliz, não case, mas se você quer fazer alguém feliz, aí você casa. E foi o que a gente viu, um casal bem feliz lá, querendo que um fizesse a alegria do outro. Humildade é isso. Humildade é o outro e não eu. Humildade é reconhecer que tudo, absolutamente tudo que eu tenho vem dele. Tudo. Se eu tenho um pouco de amor, se eu tenho um pouco de consideração, se eu tenho um pouco de qualquer coisa, veio do Pai das luzes, veio daquele que criou absolutamente tudo, que me criou. Não é meu, não nasci assim, não sou tudo isso, sou limitado, falho, erro, mas reconheço que quando acerto, acertei por quê? Porque Deus me fez acertar, e não porque eu sou o cara. Então, humildade. Outra coisa que a gente tem que aprender com ele, e outra semente que nós temos que plantar, e The Chosen mostra bastante isso também, era a receptividade que ele tinha. Então ele mesmo fala de novo: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ele também diz: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam. Isso aqui parece uma coisa tão óbvia, deixar vir a mim as crianças, mas só que naquela época, naquele contexto, as crianças não eram valorizadas como hoje. Muito embora elas perderam bastante espaço para os pets, hein? Meu Deus do céu. Vamos orar por isso. Eu gosto dos pets, mas está tomando lugar das criancinhas, meu. Falar rapidinho uma experiência real que eu tive. A maioria sabe que a gente anda de moto, gosta de moto, eu e meus 2 filhos, e tinha uma loja da Triumph ali perto do Shopping Morumbi, que virava, mexia, fazia test drive, tinha food truck, era super legal. A gente ia lá, andava em cada motão lá, meu, era uma delícia. E aí um dia eu fui e levei a minha netinha. Na época tinha, 2 aninhos e tal. E você achando que a netinha é abafar, né? Nada. 0. Aí me chega daqui a pouco a mãe com o Buba. O Buba era um bulldog inglês.
Parou todo mundo para ver o bulldog, cara. Eu queria matar, não pode ser assim, meu. Coitada das criancinhas, meu. Tá bom que você gosta do seu petzinho, mas, meu, e as criancinhas? Não tá, esse negócio tá esquisito, hein? Todo respeito. Receptividade, o ponto aqui é fácil. Não precisa responder, nem cutucar, nem fazer nada. É fácil te encontrar. É fácil ligar para você, você atender. É fácil te mandar uma mensagem, você responder. É fácil. É disso que nós estamos falando. É essa semente que nós temos que plantar hoje. Acessibilidade em tempo hábil. Porque não adianta eu mandar uma mensagem hoje para alguém e o cara me responder daqui a 4 dias. Então eu preciso dessa acessibilidade, eu preciso dessa receptividade rapidinho. Para a pessoa se sentir importante também. Pô, eu liguei, o cara respondeu. Eu fiz tal coisa, o cara fez. Porque Jesus era assim. Ele parava, o pessoal falava, não, Jesus, que nem a história lá da filha de Jairo. Não, Jesus, pô, o cara está esperando. Não, mas alguém me tocou. Que alguém te tocou, essa multidão? Vamos embora. Não, vamos embora não. Isso é isso que nós estamos falando, é receptividade, acessibilidade em tempo hábil. Desculpa, mas nós temos que plantar essa semente. E você vai ver como vai ser bom para você. Que mais que Jesus nos mostrou enquanto esteve aqui? Honestidade. Parece que é um negócio que não precisava falar, mas olha o que esse cara é honesto. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Você já viu algum candidato, alguma coisa, falar, cara, vocês vão sofrer? Mas não fala nunca. Não vai falar nunca. Então precisa ser muito honesto para vir aqui na frente de todo mundo e falar, desculpa, mas nesse mundo vocês vão ter muitas aflições. Que marketing é esse desse homem, meu? É muita honestidade, é muita seriedade que a gente tem que plantar. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Nós temos que aprender com ele. Nós temos que semear isso. E aí é aquilo, é sim, sim, não, não. Se você dizer a verdade durante todo o tempo, senão se cala. Se cala, se não dá para... Tem situações que nem outro dia eu falei aqui da situação que às vezes passava com o filho, de não saber o que responder. E o próprio filho me deu a dica, ele falou, pai, estou vendo que o senhor está numa situação aí que não sabe o que responder o que eu te perguntei. Eu falei, de fato, porque né, a criança ainda não está preparada e tal, coisa... E ele mesmo falou assim para mim, fala assim, pai, não te interessa. Eu achei ótimo. Passei a usar isso, não te interessa, porque eu não sabia o que falar, não podia mentir, não podia falar a verdade, porque a criança não ia entender, não tinha discernimento para entender, você fica numa situação complexa. Então, sai com essa, não mentir nem nada, não te interessa. Porque nós temos que ser o povo do sim, sim, não, não. Né? A palavra de Deus em Tiago diz que a gente tem que inclusive fugir da aparência do mal, quanto mais fazer o mal, então nem se fala, em nenhuma situação, né? Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Isso é muita honestidade. Que mais que outra semente que nós precisamos semear todos os dias das nossas vidas, e Jesus fez isso com maestria. A gente chama hoje esse termo chique aí, resiliência. Aonde aparece isso? Lá em Isaías, no Antigo Testamento, se referindo a Jesus, o texto diz assim, eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer, porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações, não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, ou seja, ele não vai te desanimar, e não apagará o pavio fumegante, e com fidelidade fará justiça, e não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Então é o seguinte, meus queridos, não se abalem, fiquem firmes. Nós temos um Deus conosco, um Deus que não há impossíveis para Ele. Então não importa que dificuldade você possa estar passando, como esse desse meu
conhecido, amigo aí, que foram anos de dificuldade, mas num determinado momento Deus vira a chave e fala: está aqui, era o que eu tinha preparado para você. Então, fiquem firmes, mesmo em situações adversas. Persistência. Outra semente que Jesus, essa então era praticamente o tempo todo, e nós precisamos semear essa semente para sermos felizes, é a semente da compaixão. O texto diz: quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, sabendo que estavam com fome, o texto diz: teve compaixão deles. E o outro texto que diz: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Essa segunda citação é quando ele ressuscita lá em Naim, uma cidade, uma viúva que tinha perdido seu único filho. E é difícil, por isso que ela estava chorando, e tinha motivo para estar chorando, e ele foi tocado por isso e ressuscita o filho dela. Então, compaixão, o que é compaixão? Compaixão é você ter permanentemente o desejo de fazer o bem a alguém, como uma atitude. A compaixão, ela só se realiza quando de fato faço algo, e não simplesmente fico meditando a respeito, programando a respeito. Não, é que nem ele, alimentou uma multidão, ou ressuscitou o filho, é isso. Então, em primeiro lugar, ele ensinava de uma maneira amorosa, e em segundo lugar, ele alimentava de uma maneira poderosa. Então nós temos que realmente ter essa compaixão, uma semente da compaixão. Então eu não tenho dúvidas de que se nós sairmos daqui hoje com o entendimento e a seriedade deste princípio que diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Que isso seja um princípio que você viva com temor e tremor, com respeito, e deseja isso porque sabe que você a tua colheita será maravilhosa. É o que a palavra diz. É o que a palavra diz, a tua colheita será maravilhosa. A gente estava comentei com a Lídia, porque ouvimos da boca da própria pessoa uma situação que ela teve de Deus ter movido um encontro e um casamento totalmente inesperado, e já com uma idade um pouquinho avançada, e chegamos à conclusão que não é algo comum, não é algo que se vê todo dia. E aí a Lídia falou o seguinte: João, mas ela estava firme na casa do Senhor. Ela estava firme na casa do Senhor, e Deus a honrou. Significa que colheu, ou seja, semeou e colheu. E é isso. Você está esperando por algo, vai semeando, porque a colheita vai chegar. A colheita vai chegar, eu não tenho dúvidas disso. E enquanto isso, semeia tudo isso que nós falamos. Semeia a palavra, semeia a fé, semeia a humildade, semeia a receptividade. O mundo está precisando de pessoas receptivas, mas dentro de um prazo, dentro de uma maneira mais rápida. Eu já falei isso e volto a falar, e peço perdão. Eu confesso que eu já fui muito melhor nessa área, não só com vocês, mas até com família, até com a Lídia. É que a minha vida profissional mudou muito, então às vezes eu não dou conta de ser tão rápido como eu gostaria. Então, se aconteceu contigo de eu ter demorado alguma resposta, você me perdoa, não é minha intenção. Estou tentando de novo me organizar melhor, porque senão não adianta. Quer dizer, eu receber alguma pergunta de alguém e responder 3 horas depois. Ontem mesmo eu nem falei para a Lídia, eu saí com o netinho para pôr para dormir, e aí saímos de carrinho com lanterna, uma farra danada, andamos, mas saí sem celular, e andei, 5, 6 quadras, que o danado estava sem sono, e vai para cá e vai para lá, e voltei, aí ainda botar no berço, essa coisa toda e tal. Aí peguei o celular, tinha lá uma tentativa de ligação de um outro filho, e liguei para ele.
Opa, e aí, tudo bem? Mas tinha dado, sei lá, 1 hora, não sei quanto tinha dado. Ah, não, pai, tudo bem, tal. Já está resolvido. Graças a Deus. Bom, você precisa de mais alguma coisa? Não, está resolvido. Que bom, mas você entende que às vezes esse delay nosso faz com que a pessoa busque uma outra solução? Porque eu nem fiquei sabendo o que era. Graças a Deus, acho que não era nada sério. Mas é disso que nós estamos falando, né? De sermos mais receptivos, de sermos mais fáceis, de sermos encontrados, abrir espaço na agenda. Acho que alguém também falou de agenda, acho que foi você também. Arrumar nossa agenda para disponibilizar, era o que Jesus fazia. Jesus fazia, imagina se ele conseguia fazer isso, por que nós não? Então, honestidade, resiliência e compaixão. E por fim, deixa eu ver aqui, ó. Quando é que eu devo semear, João? Quando é que eu devo semear? E aí, Eclesiastes, ele é muito claro que diz: pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retenhas a tua mão, pois tu não sabes qual das duas prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Ou seja, meu amigo, é sempre. Eu e você temos que semear todo o tempo, todos os dias. E não pense que você não está semeando, você está. Eu e você estamos. Eu semeio desde o primeiro bom dia que eu dou para a Lídia. Dependendo da entonação, dependendo de qualquer insinuação, dependendo se eu falei se o café está quente, se o café está frio, que faltou isso, que faltou aquilo, não estou vendo o garfo na mesa. Estou semeando. Estou semeando. A gente semeia o tempo inteirinho. A questão é você e eu escolhermos as sementes certas, para que a gente possa colher uma vida maravilhosa, que é a que Deus tem para cada um de nós. Queria chamar o pessoal do louvor aqui, para a gente continuar semeando, porque é sério, né? Quando a gente lê que de Deus não se zomba, e aquilo que o homem semear, ele vai colher. A gente tem que considerar isso, refletir sobre isso, e pedir que Deus nos capacite a escolher as sementes certas, porque eu não tenho dúvida que a gente semeia o tempo inteirinho. Às vezes no olhar, às vezes num gesto, às vezes numa opinião, num julgamento, numa qualquer situação a gente está semeando. A gente não para de semear, mas que a gente possa de fato estar semeando. Eu queria fazer um convite a você no seu lugar, mas se você deseja realmente passar a ser um semeador, fique em pé porque eu quero orar com você. Pai, nós de fato hoje queremos estabelecer algo novo nas nossas vidas, Pai. O Senhor está aqui diante de um grupo de pessoas que estão tomando uma decisão porque entenderam pela sua palavra que nós não podemos zombar de Ti. Nós não podemos zombar de Ti. E o princípio é claro. O princípio que diz que aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Então nos perdoe, Senhor, quando por muitas vezes até então escolhemos sementes erradas. Semeamos aquilo que não era da Tua vontade, mas era apenas da nossa vontade. Como o texto diz também, aquele que semeia na carne, colhe carnalidade, mas aquele que semeia no Espírito, colhe no Espírito, e nós queremos colher no Espírito. Esses Teus filhos amados e queridos querem isso, Deus. Então capacita cada um de nós a fazer a melhor escolha de sementes possíveis, e não só fazer, mas de fato ter o ato do semear. É trabalhoso muitas vezes. Você vai ter que interromper coisas, você vai ter que achar tempo para isso, você vai ter que envolver esforço, muitas vezes físico, muitas vezes financeiro, muitas vezes emocional, mas é disso que nós estamos falando. Tenha fé nesse ato de semear, porque a colheita é certa. A colheita é certa e ela não vai faltar. Pode levar um tempo, mas Deus é justo, Deus é santo, Deus é bondoso, Deus ama a cada um de vocês aqui. Então a colheita ela virá. Tomem posse disso nesta manhã, de que a colheita virá, não faltará.
pois o nosso Deus, Ele é perfeito, é onisciente, onipresente, onipotente, nada passa desapercebido, Ele sabe das tuas dores, Ele sabe daquilo que tu precisas, seja uma cura física, como temos aqui hoje o Esteban, e temos também Simone, e temos tantas outras, Ele sabe disso, Ele está agindo e vai continuar agindo, e nós vamos colher juntos este milagre de cura, como tantos outros milagres nós iremos colher, porque é Ele que provê a semente, é Ele que provê a disposição, é Ele que me desperta todas as manhãs. Pai, obrigado pelas vidas que aqui vieram hoje pela primeira vez ou segunda vez, que o Senhor continue falando ao coração deles, Senhor, e que essa semente encontre solo fértil, e que frutifique a 10, a 50, a 100, e que possamos ser de fato, como está escrito, não está escrito, mas como tenho ouvido e tenho vivido, que nós somos o povo mais feliz da terra. Uma salva de palmas, Senhor Jesus.